Olá, amigos amantes da construção. Eu sou o Caio Moreira, do Obra Sob Medida. E o tema de hoje, especificamente, é muito especial para mim, pois eu vou falar dos nossos medos no caso de assumir o primeiro contrato, ou seja, a primeira obra nossa de empresa, de como que foi prospectar o cliente, dos medos, e o que eu queria compartilhar com vocês. Que isso é bastante comum a vários profissionais, especialmente aqueles que acabaram de formar, aqueles que já carregavam alguma experiência como nós, os medos são menores, mas ainda assim existem algumas inseguranças. A primeira delas e a maior delas, na minha humilde opinião, ainda é aquela de assumir riscos financeiros de um contrato, de você ter que honrar alguma coisa que acaba fugindo do seu controle. Bom, que obra que era essa? Era uma casa de chácara, vamos dizer, uma casa de campo, era um município aqui perto chamado Hidrolândia, eram 94 metros quadrados construtivo de área privativa e mais 17 metros quadrados de varanda gourmet, que era uma parte externa. Esse projeto, eu vou até colocar aqui no canto, ó. Esse projeto ainda contava com uma piscina e o orçamento global ficou na casa dos R$185 mil, tá? Já com o nosso BDI incluso. Se está com BDI, nessa época a gente pegou um contrato por empreitada global e a gente tinha alguns medos. Mas como que a gente conseguiu contornar esses medos? Primeiro delas, o medo de assumir a primeira obra como empresa. Eu estava recém-saído de uma multinacional, tá? Uma multinacional aqui no Brasil, eu trabalhava em São Paulo. O meu colega trabalhava sozinho, o meu atual sócio trabalhava sozinho, contudo a gente tinha muitas afinidades relacionadas a negócio, a gestão, né? A gente sempre encarou essa parte de construção como investimento, né? A gente queria lançar esse olhar de investimento em cima do controle de obras e foi um negócio que se desenvolveu naturalmente. Daí esse era exatamente o nosso maior medo, era assumir o primeiro projeto sozinho. Por quê? Porque agora a gente tinha um nome a zelar, a gente tinha uma credibilidade, a gente tinha o nosso CREA em risco. É claro que o nosso maior medo nesse caso é porque a gente não tinha, no meu caso, por exemplo, eu não tinha mais uma grande empresa atrás de mim para me proteger. Eu não tinha essa grande empresa, a área jurídica da empresa, a área de orçamentos, a área de suprimentos, entendeu? Eu não tinha mais essas outras áreas corporativas para me proteger caso eu fizesse algo errado. Talvez o primeiro grande medo seja esse, de assumir a primeira obra com o nosso nome, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga. No nosso caso, nem tanto porque a gente já carregava alguma experiência, mas sim, existia aquele friozinho na barriga, aquela coisa de ter que pensar em tudo, em garantir que nada dê errado, em pensar como que deveria ser o contrato, o fluxo de serviço, a matriz de comunicação, como que deveria ser, modalidades de pagamento, de contrato com fornecedores, de logística, enfim. A gente tenta pensar em tudo, é claro que não dá para pensar em tudo. O segundo grande medo, na verdade, era mais meu do que dele, porque o meu sócio, o Aristóteles, ele sempre foi um cara autônomo, ele sempre fez as coisas mais sozinho. Mas no meu caso, eu não tinha mais uma empresa grande para me apoiar. Eu não tinha o departamento de suprimentos, o de orçamento, eu não tinha mais o jurídico, eu não tinha incorporação, eu não tinha outras áreas corporativas para me auxiliar e me ajudar. Ali eu estava por conta
própria. Consequentemente a isso, um terceiro grande medo era: eu deveria agora assumir todas essas funções de áreas corporativas sozinho. Sozinho não, porque eu tinha o meu sócio para a gente dividir essas funções, mas de alguma forma eu também deveria ser um cara mais comercial, que eu nunca fui, eu deveria ser o cara do orçamentos, que eu nunca fui, mas eu tive que aprender ali na base da porrada mesmo. A gente inclusive desenvolveu uma tabela própria de orçamentação de obras. Eu deveria ser o cara que daí para frente eu já começava a dominar mais melhor. Eu já tinha aquela noção de contratos, de gerir contratos, de medir contratos, de acompanhar, de ser o cara do planejamento, de execução, de fazer lista de fornecedores, de fazer cotações e elaborar um mapa, buscar novos fornecedores, tanto de mão de obra como de materiais específicos, de ser o cara da negociação, de buscar. Inclusive lá em São Paulo o pessoal me chamava de judeu, por conta dessa capacidade de negociação. Eu não preocupava em pegar o preço mais barato, eu tentava pegar o melhor produto, eu tentava pegar a melhor mão de obra, porque eu sabia que isso de alguma forma revertia em benefícios, revertia em valor agregado para o que eu estava fazendo. Mas continuando, eu tinha aquele medo, porque agora eu deveria ser várias pessoas em uma só, eu deveria assumir várias funções em uma só. E outro grande medo que eu tinha, eu não vou falar nem tanto pelo meu sócio, eu vou falar mais por mim mesmo. Meu quarto medo, eu tinha medo de tomar todas as decisões sozinho. Se por um lado eu tinha todas as áreas corporativas me apoiando, por outro lado eu também tinha pessoas superiores a mim, hierarquicamente falando, gerentes gerais de obras, superintendentes, e esses caras sempre me apoiavam nas decisões, porque eu sempre chegava com eles para mostrar o rumo que eu estava tomando e obter aquele legal, vai em frente que esse aí é o caminho. Ou então, não, olha, minha experiência fala que isso não está legal. Vamos fazer dessa forma, eu acho que a gente consegue ficar na mesma página desse jeito. Então, de alguma forma, eu buscava essa aprovação. Porque se algo der merda, eu não estava sozinho nessa, entendeu? Eu tinha pessoas que estavam junto comigo, me apoiando, que tomaram a decisão junto comigo. E de alguma forma, eu não buscava a merda, a cagada, eu buscava atingir um nível superior. E trocando essa ideia com eles, eu com certeza buscava uma opinião de como melhorar esse meu plano, porque não existe plano perfeito. Eu tenho certeza que pessoas com mais experiência conseguem colocar uma ótica bem melhor sobre o que eu estou enxergando. Ou então simplesmente eles falavam, cara, você está no caminho, é por aí mesmo, vamos embora. Então com esse apoio eu com certeza sabia que estava rumando num caminho legal. O quinto medo que eu mais tinha, e eu acredito que é o medo que a grande maioria de nós engenheiros, não importa se é recém-formado, autônomo, tá? Pode até ser aquele engenheiro gestor de obra que trabalha em uma empresa, mas todo mundo tem medo, todo mundo que gerencia obras, que está na linha de frente de um negócio como esse, tem medo, que é o risco financeiro, é o medo do prejuízo. Quem é que não tem medo de entrar no negócio e causar prejuízo? Se você é empregado, com certeza você já deve ter medo de, em algum ponto da gestão da sua obra, causar prejuízo para a sua empresa. E o sexto maior medo que eu tinha era de não atingir a expectativa do cliente. É estar naquela coisa, você participa de reunião, você entende o que ele quer e na hora de executar não sai exatamente do jeito que ele queria. E às vezes é aquela pessoa que está vendo a obra, está acompanhando, está beleza, quando começa a parte de acabamento, ele fala para você assim, meio sem graça, ou com raiva, fala, não gostei, não é isso que eu pedi, não é isso que eu queria. Você, mas está no projeto. Eu não sei ler projeto, você é o cara do projeto, eu não sei ler projeto. Entendeu? E eu tinha muito receio disso também.
Então, eu acabei de elencar aqui 6 que me davam muito medo. E para você? Você está acompanhando? Deixa aí nos comentários o que mais te deixava com medo, o que ainda te deixa com medo, o que te impede de começar o seu próprio negócio na área da construção ou na área de projetos. Se por acaso você tem medo de migrar de projetos para construção, ou você tem medo de migrar da construção para os projetos, o que está te travando para fazer essa migração de carreira ou iniciar essa empreitada? De todas as medidas que eu adotei, eu posso citar 3 que realmente são fortes evidências que os meus medos eram reais. Não era coisa da minha cabeça ou invenção minha. Realmente eram coisas que acontecem no mercado e esses medos eram reais. Mas eu, de alguma forma, podia contorná-los. Como que eu contornei? O primeiro deles era relacionado a expectativas de clientes. Eu anotava as necessidades do cliente, eu entendia o que ele queria, os hábitos dele, eu entendia como ele gostaria de dispor isso no projeto dele. É para reunir família, para reunir amigos, ele quer uma área privativa? Não, ele quer integrar tudo, ele quer piscina, ele quer quadra, ele quer muita coisa, mas ele também quer um orçamento limitado. Como que eu poderia conciliar isso de uma maneira simples e objetiva? Ótimo, eu tinha um orçamento, eu tinha um pré-projeto, um croquis, e eu tinha um planejamento de obra. À medida que as reuniões avançavam, 3, 4 reuniões, ele começava a enxergar que aquilo era exatamente o que ele queria. E assim, depois de umas 3 meses, tipo umas 3 reuniões, a gente conseguiu fechar contrato, porque ele começou a tomar segurança naquilo que a gente passava para ele. Ele começou a enxergar que tudo aquilo que ele queria estava muito bem colocado no papel. E ele começou a questionar, olha, isso aqui que está no papel, o orçamento que eu especifiquei para vocês, dá? Sim, encaixa. Quando a gente conseguiu reunir essas informações, elaborar um planejamento, um fluxo de caixa que o nosso cliente achou interessante, e identificamos o que ele queria dentro do orçamento que ele podia pagar, o que ele queria pagar. A gente amarrou tudo isso em um contrato. Conseguimos assim, de alguma forma, alinhar expectativas e formalizar essas expectativas, porque existia aquele risco de que se o cliente não gostar, e se ele achar que vai ficar mais caro, isso não vai acontecer. Inclusive, eu já tinha feito um curso de Revit em São Paulo, coloquei o nosso projeto em Revit, fiz algumas 2, 3 renderizações para mostrar para ele como é que ia ficar. Fiz aquela planta humanizada para ele ver como que seria o porcelanato que estava identificado, que a gente identificou que seria legal, a disposição, o espaço. Então tudo ele gostou, tudo estava dentro do que ele queria. E ele não precisava enxergar isso em uma planta em 2D, com cotas, etc. Ele podia ver isso em um projeto 3D, renderizado, coisa que ele gostou muito e identificou que aquilo foi um item facilitador para a visão dele. Ótimo, contrato fechado. Acho que o primeiro passo da nova empresa estava formalizado. Conseguimos fechar um contrato, conseguimos nos cercar de boas informações e conseguimos nos cercar de boas técnicas, de boa gestão para garantir que aquele contrato fosse sólido. Agora a gente tinha que partir para um segundo passo, que esse era totalmente interno e era cabível somente a nós, que era a otimização dos projetos. Nós elaboramos todos os projetos naquele caso. Como era algo muito simples, não contratamos um projeto arquitetônico, coisa que hoje nós encorajamos a fazer, até porque o padrão das nossas obras estão ficando muito maiores. A gente prefere indicar um arquiteto, uma arquiteta parceira e daí para frente a gente
vai batendo essa bola para fazer os complementares, ou até, dependendo do nível, a gente terceiriza também os complementares. Porque o nosso grande foco hoje, no Obra Sob Medida, é otimização de projetos, é fazer com que todos os projetos conversem bem entre si para atender o cliente, para atender o orçamento e garantir que nada passe batido disso. Então, desse primeiro projeto, já aplicávamos o nosso conceito de obra sob medida. A gente só não tinha isso ainda formalizado, mas já aplicávamos esse conceito do obra sob medida de otimização de projetos. Então, do arquitetura, estrutura com fundações, elétrico, hidrossanitário, já pensávamos numa solução que encaixasse com um todo e encaixasse com o orçamento do cliente. Não adiantava nada, nesse caso, o cliente fazer em separado, ele contratar o arquitetônico, depois ele contratar alguém para fazer o estrutural, contratar alguém para fazer os outros complementares e depois reunir tudo isso com um cara para fazer o orçamento, para executar a obra e ver que de repente aquilo não cabia no bolso dele. E agora? Não ia dar certo. E quando otimizávamos esses projetos, percebíamos que o risco financeiro ali seria menor. Com certeza também diminuímos o risco de gestão, pois em fase de planejamento já identificávamos tudo aquilo que poderia ser gargalo, tudo aquilo que poderia requerer algum serviço ou material mais especial, com fornecedor mais restrito. Então, nesse caso, restringíamos cada vez mais esses materiais especiais. Procurávamos, na medida do possível, materiais mais comerciais, mais fáceis de encontrar na praça. E aquilo que eu também temia sobre não ter alguém com mais experiência, né, para compartilhar as decisões, bom, eu vou compartilhar as decisões com alguém da mesma época do que eu, né, mesmo tempo de formado que eu, mas com experiência totalmente diversa minha, porque ele tinha muita experiência em obras pequenas. Quem trabalha com obras grandes não consegue enxergar da mesma forma uma obra pequena. Não sou só eu que estou falando. Quem por acaso trabalhou em obras grandes e de repente se viu desempregado, viu a necessidade de empreender, vai compartilhar comigo essas informações. Porque de alguma forma, quando você está em obra grande, você não se preocupa tanto com caixa. Você acaba sendo um gestor que se preocupa em gerenciar a obra e entregá-la na qualidade e no prazo que foi combinado. Agora não, eu preocupo também com o fluxo de caixa, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Então, dessa forma, a gente encontrou que a grande solução para esse medo seria compartilhar decisões com o meu sócio. Eu compartilhava decisão com outros projetistas. Apesar da gente ter feito esse projeto dessa casa de chácara em concreto armado, a gente acabou contratando um engenheiro para elaborar o projeto em estrutura metálica. E vimos que estrutura metálica economizaríamos uma grana boa com isso. Nessa fase, aproximadamente 30%. Eu vou chegar lá, depois eu vou mostrar quais foram os benefícios. E vimos que seria uma enorme vantagem trocar essa ideia com ele, porque o cara só faz estrutura metálica, ele é especialista nisso. Então a gente precisava estudar o contrato, estudar o projeto, ver onde que a gente poderia enxugar, onde que tinham pilares com menos reações para... Tá com menos reação. Vamos enxugar, vamos tirar esse pilar, é possível? Não é? Ou a gente de repente tira dois que estão mal posicionados e trocamos dois por um, posicionamos ele melhor, talvez até a gente mexa um pouquinho no arquitetônico e aí? Não, esse negócio rola. Cara, a gente enxugou demais os projetos, a gente conseguiu chegar num nível que atendemos muito bem o cliente, atendemos muito bem a solução financeira desse projeto. A melhor solução de pronto.
compartilhar decisões com projetistas, com quem vai executar, com consultores externos e com outro sócio. Também com colegas. A gente tem muitos colegas no mercado que acabam ajudando a gente, direta ou indiretamente. Uma coisa que eu vou falar agora em off. Se você andar sozinho, talvez você chegue até mais rápido, mas quem tem bons parceiros chega mais longe. Quais foram os maiores entraves que a gente encontrou no meio do caminho? Porque são coisas que perguntávamos para nós mesmos. Vamos lá, será que esse contrato não está barato demais? E que resposta encontramos? Realmente, esse contrato está com uma margem muito apertada. Mas a gente precisa pensar no seguinte, é o primeiro contrato da empresa. Precisamos fazer nome, precisamos criar portfólio, precisamos testar a metodologia de otimização, obra sob medida. E outra coisa, de alguma forma não precisamos também ser gananciosos. Quando reunimos esses aspectos, entendemos o seguinte: um dos grandes axiomas do construtor sustentável é exatamente não ser ganancioso. Não dá para ficar rico com uma só obra. Tinha que ser proporcional. Essa era a primeira obra da empresa. Conseguimos prospectar. Foi legal. Na verdade, foi até indicação. Vou falar adiante, mas vamos lá. Conseguimos ganhar esse contrato. Agora a gente precisa, de alguma forma, equilibrar. Porque não foi algo que a gente ganhou dinheiro, não foi algo que nos deixou rico. Foi algo que pagou as contas da empresa, foi algo que pagou as contas, foi algo que deu um pequeno resultado, foi algo que impulsionou conquistarmos outros projetos. E isso valeu a pena. Conseguimos, de alguma forma, testar a metodologia e, a partir dela, encontramos erros que deveriam ser aprimorados no próximo, e no próximo, e no próximo. E até hoje, estamos nesse processo de melhoria contínua, porque ainda não estamos satisfeitos com como está agora. Ainda tem espaço para melhorar. Sabemos disso, estamos melhorando cada dia mais. Esse também é outro axioma do construtor sustentável. Você nunca está satisfeito com o que está fazendo agora. Sempre procurando melhorar, sempre procurando novos fornecedores, sempre procurando um jeito de melhorar, de estudar, de se capacitar, de procurar informação, de gerar novas, boas parcerias, não é? Outra coisa que pensamos muito nessa época, podíamos ter testado outras metodologias, mas estávamos muito conscientes sobre o que estava sendo feito naquele momento. Um dos primeiros pensamentos foi: nossa, dá uma olhada nessa sondagem. Podíamos ter feito, por exemplo, sapata com o nível de carga, de reação que tínhamos ali. Mas, como o solo era razoavelmente duro até o segundo metro, entendíamos que o volume de concreto das sapatas, e dimensionamos no projeto de concreto armado, o volume de sapatas, o volume de aço, a quantidade de serviço que passaríamos para a mão de obra e contratação de máquinas para escavação, quando a gente somou tudo isso, em comparação a um projeto de bloco sobre estaca, vimos que o projeto de bloco sobre estaca seria mais rápido, seria mais barato. Teríamos ainda o controle da obra. Sapata demoraríamos muito. Então pesamos muito nesse quesito de custo, o prazo e disponibilidade, ou de equipamento ou de mão de obra local. Ah, vocês usaram materiais de boa qualidade, esquadrias, porcelanato. Podia ter sido mais barato. Aí o que eu penso? Sim, podia ter sido mais barato, a gente aumentava a margem. Só que ainda assim correríamos um sério risco de perder na garantia. Uma vez que foi empreitada global, a gente tem uma garantia a fornecer, temos uma credibilidade a zelar.
eu considero, nesse caso, que pagar mais barato em mão de obra e material não aumentaria o lucro, ele aumentaria o risco de um pós-obra. Pensa comigo, um material de péssima qualidade, um material de qualidade ruim, uma mão de obra de qualidade ruim. E eu tive um pintor lá que sofreu para dar um acabamento interno. Eu tive que colocar na cabeça do empreiteiro que ele pintava melhor do que o cara que ele tinha contratado para pintar. Resultado, falei, cara, o problema não é a tinta, o problema é o pintor. E quando ele pintou, porque ele falou que não pinta de maneira profissional, ele pinta a casa dele. Aí ele topou o desafio, ele pintou. A pintura dele ficou muito melhor do que o pintor que ele contratou. E daí ele viu a mancada que ele se meteu. Nossa, e eu já repassei parte até do dinheiro pro pintor. Falei, pois é, segura o resto, não paga. Né? Eu não tenho nada a ver com o seu contrato com o pintor. Você arrumou um pintor que não dá conta, que, enfim, que não deu conta do serviço. Você faz melhor do que ele. E olha que você disse que não faz isso profissionalmente. Então, por isso que eu entendo que contratar uma mão de obra mais barata, comprar um material de acabamento mais barato, material de obra, não ia converter em lucro. Pelo contrário, ele ia mascarar meu lucro. Porque ao final do empreendimento, depois de 1 ano, ou 2 ou 3, eu deveria voltar lá e aquele lucro que já sumiu, porque já foi usado em despesas pessoais, em reinvestimento na empresa, eu deveria desembolsar de algum outro canto. Eu teria que tirar do meu bolso para colocar lá para fornecer a garantia da empreita. Tá vendo? E isso não aconteceu, ainda bem. Eu diria até uma pequena equação, que eu fiz umas continhas assim, por exemplo, para um porcelanato bem básica, que quando você junta a diferença de custo de uma mão de obra boa e de uma mão de obra baratinha demais, quando você coloca essa diferença de mão de obra, essa diferença de material, do material bom para o material ruim, multiplica tudo isso por 10 e você tem mais ou menos o custo que você vai ter no pós-obra. Isso aí eu fiz só para o porcelanato, só para uma continha ali de padeiro. Falei, cara, não vale a pena. Vale mais a pena eu gastar um pouquinho mais num porcelanato de melhor qualidade, em uma mão de obra de melhor qualidade, numa argamassa apropriada, do que voltar depois, sabe, demolir tudo, gastar com caçamba de entulho, gastar com mão de obra, comprar todo aquele material de novo. Não compensa não. De verdade não. E daí alguns colegas nossos comentaram, nossa, pega logo, faz, não precisa de contrato. E os 3 maiores erros, na nossa opinião, que eu já passei por isso antes, e eu não queria passar por isso de novo, especialmente agora na minha empresa, era não fazer o contrato com a mão de obra, não fazer o contrato com o contratante, não entender o que o cliente quer. É uma das coisas mais importantes que você pode colocar dentro do seu contrato, dentro do seu planejamento, como premissa de gestão, é entender o que o seu cliente quer. E em terceiro lugar, é não estudar os projetos ou elaborar um planejamento bem adequado. Quando você encaixa essas 3 falhas ao mesmo tempo, eu garanto, a sua obra vai ser um desastre. A sua obra acaba entrando numa função limite com X tendendo ao fracasso. Não dá para passar muito longe disso não. Porque sem contratos formalizados, sem entender o que o cliente quer, sem um estudo detalhado de projetos e planejamento para encaixar tudo numa mesma receita de bolo, infelizmente esse projeto tem tudo para dar errado. Mas vamos lá. Já falei dos erros. Quais foram nossos maiores acertos? O primeiro maior acerto
foi ter estudado muito bem esse projeto, detalhado o planejamento, elaborado o memorial descritivo. Eu fiz até um render 3D de como ficaria aquele projeto arquitetônico ao final e colocamos tudo isso dentro de um contrato. Amarramos de uma forma tão boa que o cliente sabia quanto vai gastar, quanto que ele iria gastar, quando ele iria desembolsar, o que ele iria ver, porque foi mais ou menos através de medições. Então, quando o dinheiro pingava na conta, ele já sabia que a obra já tinha atingido aquela fase e sabia exatamente que produto ele iria ver quando estivesse pronta. Então, quando amarramos tudo isso dentro do contrato, planejamento, memorial descritivo, orçamento, fluxo financeiro, ele se sentia mais seguro, ele sentia clareza, ele podia tocar naquilo que o dinheiro dele estava sendo empregado. E isso trazia muito conforto e satisfação para nós também, uma vez que ele, satisfeito, recomendou a gente outras vezes. E sentíamos que havia uma satisfação ali. Era muito honroso para a gente, em um primeiro contrato, já atingir aquele nível de satisfação. O segundo grande acerto foi ter colocado em prática o Obra Sob Medida. Tínhamos já aquela ideia, tínhamos o sonho, a visão da otimização de projetos, de gestão, de entender, de colocar os primeiros passos do construtor, daqueles axiomas do construtor sustentável. Muita gente entende da maneira errada, entende sustentabilidade como reciclar. Não, existe uma das vertentes de sustentabilidade voltado para o ambiental, mas entendíamos também a sustentabilidade do negócio. O negócio tem que se sustentar, aquela sustentabilidade empresarial. O terceiro grande acerto, na nossa opinião, foi prospectar bons parceiros e investir em bons materiais. Ao contrário do que muita gente pensa em pegar o mais baratinho, em comprar aquele material baratinho, em, espremer o cara, não vale a pena, não vale a pena. Então, quando conseguimos prospectar bons fornecedores de materiais e bons prestadores de serviço, conseguimos multiplicar a nossa rede de relacionamentos profissionais. Conseguimos transformar aquelas pessoas, deixá-las mais motivadas para entregar um produto à altura do nível de satisfação que queríamos dar para aquele cliente, ou chegar naquele nível de qualidade que exigimos dos nossos fornecedores, aquele nível de qualidade que queremos entregar para o cliente. E quem trabalha conosco sabe o quanto a gente é chato, mas a gente é chato com razão, porque está pagando bem. E entendemos também que o cliente merece aquilo. E quem está trabalhando conosco sabe, cara, uma hora é minha casa que pode ser que esses meninos estão fazendo. Esse negócio tem que ficar bom. Eles entram na nossa pilha, eles sabem como que a gente é. E eles entram nessa, eles compram a nossa ideia. E quando a gente tem esse tipo de parceiro, cara, a gente vai longe. E quarta e última grande lição que eu vou passar nesse vídeo para vocês é agregar valor. Como que agregamos valor? Agregamos valor de maneiras diferentes. Primeiro, conseguimos entregar algo com design no imóvel. Conseguimos agregar segurança, solidez ao imóvel. Conseguimos agregar funcionalidade ao imóvel, facilidade de manutenção àquele imóvel. Conseguimos agregar beleza, bom gosto naquele imóvel. Conseguimos agregar também atendimento pós-obra, esse relacionamento próximo. Sabe, precisou, liga, faz um pedido, manda e-mail, manda um WhatsApp, a gente está ali atendendo. Gostamos de estar próximo ao cliente. Inclusive, fomos convidados por alguns clientes
para aquele churrasco de casa nova. Fazemos questão de ir. Essa proximidade é ótima para a gente e para o cliente. Eles sabem que existe ali um nível de transparência, de clareza, de integridade, de atendimento, de segurança, e ele pode contar conosco. Agregamos valor no sentido financeiro, porque se hoje o cliente quer vender o imóvel, ele com certeza vai lucrar com esse imóvel. Conseguimos agregar valor financeiro a esse imóvel. E agregamos um valor que hoje em dia está esquecido: credibilidade. O cliente conta conosco nesse sentido. E temos até o testemunho aí de um casal cliente nosso que, né, fez uma live conosco. Eu vou tentar até deixar o link aqui, tá? Vou tentar deixar aquela janelinha aqui no canto mostrando, tá bom? Bom, uma grande lição que eu vou deixar também para quem quer empreender, algumas lições mais objetivas, que estão muito vinculadas àqueles nossos axiomas do construtor sustentável. O primeiro deles é assumir riscos. Precisamos, de alguma forma, assumir riscos e, claro, aquilo que está sob nosso controle, tentamos mitigar, tentamos transferir, tentamos tratar esses riscos para que diminuam muitos impactos sobre o nosso negócio. Mas não há como eliminar os riscos, e se somos empresários, se precisamos empreender, algum nível de risco precisamos absorver. Segundo aprendizado do axioma do construtor sustentável: ser ético e transparente. Temos que ser ético e transparente com nossos colegas profissionais, com nossos fornecedores, com nossa mão de obra, com nossos clientes. Isso a gente já vê em fase de contrato. Contrato com enrolação, fala de uma cláusula, cita outra e a pessoa fica naquela caça ao tesouro. Esquece. Clareza e objetividade na fala e na formalidade. Outra grande lição do construtor sustentável é ter essa ambição equilibrada. Você jamais vai ficar rico com uma obra. Então, essa ambição equilibrada, porque você precisa também se sustentar, pagar suas contas, lucrar. O cliente precisa pagar com satisfação. Para ele pagar com satisfação, ele precisa enxergar valor, ele precisa enxergar valor agregado, ele precisa enxergar transformação naquilo que você está entregando para ele. A quarta grande lição do construtor sustentável, com certeza, às vezes passamos a ter aqueles feelings, mas se você não conseguir explicar e calcular o seu feeling, então ele não passa de um palpite. Então, se você tem esses feelings, tente explicá-los, tente calculá-los. Se você consegue colocar isso na ponta do lápis, explicar de maneira mais razoável possível, então acredito que você está no caminho certo. Esse seu feeling, ele parte do seu subconsciente, da sua experiência, tá bom? Se o seu feeling está errado, então, infelizmente, você ainda não adquiriu aquela bagagem suficiente para tornar o seu feeling em algo explicável e quantificável. O quinto aprendizado do construtor sustentável é, sem dúvida, fugir do senso comum. Carregam a essência de bons hábitos construtivos. Vamos lá. Você já deve ter visto, por exemplo, alguém desformar uma laje antes da hora, ou não fazer o acompanhamento, monitoramento de concreto, não dar a devida atenção aos projetos na hora de executar, não acompanhar a obra com o devido cuidado, com o devido planejamento. Então, bons hábitos construtivos adquirimos no dia a dia, na maneira como gerimos esse negócio. O sexto grande aprendizado é, sem dúvida, nunca busque o contrato perfeito ou o planejamento perfeito. Isso não existe. O que existe é um contrato realizável, negociável e alcançável.
e que sem dúvidas vai perpetuar o seu negócio. Ele vai te trazer novos negócios, ele vai te ajudar a conquistar novos bons contratos. E se o contrato for ruim, não espera que ele vai ficar bom não, cara. Ele vai continuar sendo ruim. Não espera também, ao pegar um contrato ruim, que o próximo contrato daquele cara seja bom, porque não vai ficar. Ah não, deixa eu te conhecer, porque o próximo, esquece. Dificilmente vai ser, dificilmente isso abre as portas. Você vai no máximo gerar um portfólio, tá bom? Espero que eu tenha passado algumas dicas legais para você, que vocês tenham aprendido, identificado alguma coisa que de alguma forma está com vocês agora, mas que vocês querem dar esse primeiro passo para entrar no próprio negócio. Deixe aqui suas dicas, suas sugestões, seus medos, compartilhe aqui conosco. É ótimo ouvir isso também de outros profissionais ou de pessoas que querem contratar profissionais e também estão com medo de levar cano, de não ficar do jeito que gostam. E a partir disso eles começam a exigir isso dos profissionais que eles vão contratar, tá bom? Espero que tenha sido de grande ajuda para você, que eu tenha de alguma forma dado algum nível de claridade para suas dúvidas. Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, siga-nos aqui no Instagram, no Facebook, vai aqui no website, obrasobmedida.com.br, temos também um grupo de Instagram, temos também um grupo de Telegram exclusivo com dicas e técnicas exclusivas, só colocamos lá, tá bom? Fique aqui conosco, fique até uma próxima vez, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!